Entrevista da semana. O jornalista Diego Souza conversou sobre audiências de custódia com a juíza de Joinville, Karen Schubert. Acompanhe. Peço para que você comece essa entrevista explicando para a nossa audiência o que é a audiência de custódia. É um momento em que o réu é trazido na presença do juiz para que seja analisada a situação em que ele foi preso. Isso seria a audiência de custódia propriamente dita. Não é exatamente o que foi previsto na resolução do CNJ que nós estamos aplicando hoje. Na resolução do CNJ que nós estamos aplicando hoje, ela é basicamente um momento em que o réu é trazido na presença do juiz e de algumas outras autoridades, que nós podemos então estabelecer ao longo da nossa conversa, explicando cada uma delas, para que ele diga como aconteceu a prisão dele, se ele foi torturado ou não no momento da prisão. Exclusivamente isso. Mas apenas os presos em flagrante passam pela audiência de custódia? Então, essa é uma questão até também bem polêmica, que atualmente apenas presos em flagrante estão sendo levados para a audiência de custódia. E outros tipos de prisão não estão sendo levados para a audiência de custódia. E quem deve estar presente? Tem que estar presente uma autoridade judiciária, que no nosso caso no Brasil é o juiz. Tem que estar presente um defensor, que pode ser um defensor público ou um defensor que o réu contratou, um defensor constituído. E tem que estar presente o Ministério Público, que no nosso caso, no Brasil, é o promotor de justiça. O custodiado deve ser apresentado em até 24 horas ao juiz. A nossa estrutura permite esse tipo de processo? Atualmente, em todo o Brasil, nós não temos uma estrutura capaz de atender. Mas eu acredito que o maior problema não é a falta de estrutura, porque o Estado ele tem que se estruturar se essa for uma necessidade. O que nós temos que pensar é, existe essa necessidade de 24 horas ou nós devemos pensar num tempo razoável? O que seria um tempo razoável? Porque quando nós pensamos em quando ela foi criada, quando o Brasil assumiu essa obrigatoriedade de trazer o preso à presença de um juiz, ele assumiu um tempo rápido, razoável, e não um tempo de 24 horas, que foi um tempo que veio com a resolução do CNJ que estabeleceu a obrigatoriedade da audiência de custódia. Então, uma estrutura nós vamos ter que estabelecer e vamos ter que criar essa estrutura. O mais importante é saber o que seria esse tempo razoável. E o juiz, ele pode já analisar o mérito do caso já na audiência de custódia? Na audiência de custódia, o juiz vai converter a prisão do réu de flagrante para preventiva ou não, ou vai relaxar, ou seja, ele vai analisar o mérito, mas tem um parênteses muito grande. Ele não pode falar sobre este mérito com o réu. Isso é extremamente frustrante. A audiência de custódia, da forma como ela foi prevista na resolução do CNJ, que é o que está sendo aplicado hoje, ela serve exclusivamente para perguntar para o réu se ele foi torturado ou não. Ou seja, o juiz se tornou um corregedor da polícia nessa parte da audiência de custódia. E o réu, ele chega em juízo e ele quer falar com o juiz. Ele quer contar para o juiz a respeito da prisão, mas ele não pode, porque o juiz está proibido de perguntar para ele sobre o fato. Então o juiz não pode conversar com ele sobre o fato, embora ele vá ter que analisar o mérito da prisão depois, mas sem falar com o preso sobre o fato. É uma incongruência que nós temos, que precisa ser corrigida. A audiência de custódia está prevista no ordenamento jurídico? Então, nós temos que reconhecer que a audiência de custódia está prevista no ordenamento jurídico a partir do momento que o Brasil assinou um tratado, que está previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Então, nós temos uma previsão de que o réu seja levado num tempo razoável à presença de uma autoridade judiciária. Isso é o que nós temos previsto, num tempo razoável à presença de uma autoridade judiciária. Aí veio uma resolução, que é a resolução 213 do CNJ, de 15 de dezembro de 2015, e estabeleceu, considerando outros argumentos, além dessa adesão à audiência de custódia por pactos internacionais do Brasil, considerando que as prisões são muito ruins, a falta de estrutura do Brasil, considerando tudo isso, fez uma resolução sem nenhuma lei. Nós não temos uma lei prevendo audiência de custódia, não temos. Então nós temos no ordenamento jurídico, não temos na nossa legislação ordinária
né, uma previsão da audiência de custódia e uma regulamentação da audiência de custódia. Aí vem essa resolução e ela diz o seguinte: o juiz vai conversar com o preso, perguntar se ele foi torturado em 24 horas e depois vai preferencialmente soltar. A regra é que preferencialmente o juiz tem que soltar. Se não houver nenhuma possibilidade de soltar, aí então o juiz vai prender. E o que a gente vê da leitura dessa resolução, de que você tem que perguntar para o réu se ele apanhou, se ele disser que não, você tem que perguntar de novo, com palavras mais simples, incentivá-lo a falar, uma função realmente de corregedoria da polícia, né, tentando incentivá-lo a dizer que ele apanhou, e tudo isso em razão da falta de estrutura que existe prisional. Aí você pensa assim, mas então, para alguns casos em que o juiz pode soltar o preso, você tem que soltar porque a condição é desumana. Mas então, quando o crime é muito grave, você pode deixar preso mesmo que a condição seja desumana? Não é esse o objetivo da audiência de custódia. Você defendeu aí que a audiência de custódia hoje ela é muito como uma corregedoria da polícia para ver se houve agressão ou não. E o que muda na prática se houve agressão? Então, se nós formos pensar em toda a estrutura do que ela foi criada, do que ela foi pensada, né, quando ela foi criada, ela não serve para esse objetivo da resolução. Né? Ela serve para a gente analisar a legalidade da prisão e também, claro, verificar se coibir esse tipo de agressão. Então, ela coíbe agressões, evita torturas, e se alguém tiver torturado, aí essa pessoa vai pagar por esse crime também. Mas ela deve servir para a gente analisar a legalidade da prisão como um todo. Atualmente, ela serve para a gente analisar, ela tem essas duas fases, né? Ela serve para a gente exclusivamente perguntar para o preso se ele apanhou ou não apanhou, e depois a gente vai fazer só com base no auto de prisão em flagrante a análise do mérito. Então, independe daí do que o preso falou ou não falou durante a audiência. Como a elaboração de enunciados poderiam ajudar os juízes criminais? Há casos concretos? Bom, então, quando nós reunimos em eventos que são científicos e fazemos enunciados indicando como que podem ser, como nós tivemos o FONAJUC, né, que é um evento importante reunindo 250 juízes criminais, estudando, propondo enunciados. Nós indicamos para todo o país como que nós podemos interpretar a lei de uma forma mais uniforme por todo o Estado. Então, Estado-nação, né? Então, por exemplo, em algum lugar um promotor de justiça pode não comparecer em audiência. Em outro lugar acontece o mesmo. Esse não comparecimento numa cidade no sul faz com que o réu seja solto. E lá no norte, o juiz entende que, independentemente do Ministério Público ter comparecido ou não, isso independe da soltura do preso, é só a audiência em si que teve algum prejuízo, mas não faz com que o réu vá ser solto, porque não tem ilegalidade na prisão por causa disso. Aí você pode ter um enunciado que indique a melhor interpretação para esse caso. E daí todos os juízes podem seguir esse enunciado. Ele não é obrigatório, mas são nortes que que os juízes podem seguir, e que foram várias cabeças pensando junto, indicando junto como que podem então interpretar a legislação ou a própria resolução. Para a gente encerrar, eu gostaria de te perguntar, na sua opinião, como a audiência de custódia poderia ser otimizada? A primeira questão é que o prazo precisa ser um pouco mais elástico do que 24 horas, né? Nós precisaríamos de um prazo em que tivéssemos condições realmente de trazer a pessoa. Hoje nós temos audiências de custódia, isso já aconteceu comigo, por exemplo, várias vezes, não só uma vez. Chegar sob efeito de substância entorpecente, muito drogada na hora da audiência, e isso prejudica totalmente
a realização da audiência. Então, esse prazo de até 24 horas, ele é um prazo que ele não ajuda na realização da audiência, ao contrário, ele acaba prejudicando. Ele é um prazo que às vezes atropela todos os procedimentos, a gente não consegue reunir nem prova nem a favor do réu. Por exemplo, alguns dos requisitos para que a pessoa seja solta é que ela precisa ter trabalho lícito, precisa ter comprovante de residência. Em 24 horas você, às vezes, não consegue nem reunir esses documentos, quando a pessoa mora em outra cidade. Então, o prazo precisa ser um pouco mais elástico. Outra situação que é fundamental é que ela deixe de ser um ato exclusivamente para verificar a situação da polícia e da atuação policial. Ela precisa ser um ato que seja muito mais amplo para que a gente verifique toda a situação do caso. Então, muitos até dizem que nós deveríamos ouvir outras pessoas além do réu, né? E um terceiro ponto que precisaria de uma reforma legislativa mais ampla, mas que seria muito importante nos crimes de menor gravidade, seria uma possibilidade de aplicação imediata de algumas penalidades com a concordância do réu, como na transação penal. Isso seria realmente um avanço gigantesco para crimes, principalmente crimes de menor potencial ofensivo, crimes que tenham penas que não são privativas de liberdade, que tenham penas de multa, penas restritivas de prestação de serviço à comunidade, que você possa na audiência oferecer essa possibilidade de fazer uma transação, fazer uma aplicação desse tipo de proposta para o réu nessa audiência, e ele com o defensor, com o Ministério Público já aceite. E também, na última possibilidade, de crimes que não tenham essa previsão, que o Ministério Público já possa até oferecer denúncia na audiência de custódia. Num prazo de 2, 3 dias, isso já seria possível. Tudo isso traria um avanço gigantesco para a nossa lei penal. Muito obrigado pela entrevista, juíza Karen, sem dúvida, muito esclarecedor para quem não domina o assunto e instigante para quem conhece bastante desse ordenamento. Obrigado. Muito obrigada.